Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Adriana. Nossa aula será em Geografia. Estamos falando dos tipos de moradia. Vamos iniciar nossa aula? Acompanhe aí na sua tela. Tipos de moradia. Tipos de moradia são as diferentes habitações construídas pelo homem para abrigar as pessoas de maneira individual ou coletiva. A moradia pode ser individual. Pode morar apenas uma pessoa ou uma família, ou morar mais de uma família na mesma moradia. A moradia tem a função de proteger do vento, do sol, do frio e da chuva, além de dar conforto e segurança à família. Tipos de moradias na pré-história. Desde a pré-história, o ser humano teve o instinto de criar diferentes tipos de moradias para garantir sua sobrevivência. Os homens pré-históricos não tinham casa para morar. Descobriram então que as cavernas e grutas podiam abrigá-los da chuva, do vento, do frio e de animais perigosos. O homem da pré-história não tinha casa para morar, mas descobriu que a caverna servia de moradia para ele. Toda moradia é construída segundo as necessidades e segundo as condições de cada pessoa. Existem vários tipos de moradias. A caverna é um tipo de moradia. Na caverna não tem portas, também não tem janelas. Iglu é um tipo de moradia. O iglu é um tipo de moradia das regiões polares. Ele é feito com blocos de neve. Apesar de ser de neve, dentro do iglu é possível manter a temperatura sempre aquecida. A casa pau a pique é um tipo de moradia. É uma casa construída com barro e troncos de árvores. O telhado da casa pau a pique pode ser de telha de barro, pode ser de madeira, uma madeira chamada cavaco, própria para telhados. Outro tipo de moradia é o castelo. O castelo é um tipo de moradia dos reis, das rainhas, das majestades e algumas vezes de pessoas comuns também. O prédio também é um tipo de moradia. No prédio, existem várias famílias que podem morar no mesmo prédio. Cada família mora no seu apartamento. Nesse tipo de moradia, o prédio, existe uma facilidade. Quando os prédios são bem altos, com muitos andares, tem um elevador para dar acesso ao morador que mora no último andar. A facilidade para os moradores subir e descer do seu prédio. Mas se for um prédio menor, que tem apenas 3 andares, não tem tanta necessidade do elevador. O acesso é pelas escadas. Outro tipo de moradia é a casa oriental. Esse tipo de moradia é lá do Japão. E o que mais impressionante nesse tipo de moradia é a fabricação. Ela é fabricada com vários tipos de madeira, bem diferente das que estamos acostumados a ver aqui na nossa cidade, no nosso país. As casas orientais são bem bonitas, bem altas. Nós também temos casas bonitas e altas, mas na deles tem um diferencial. Geralmente as casas são bem abertas, são bem ventiladas, não tem tantas paredes como as nossas. Outro tipo de moradia é a palafita. A palafita é um tipo de casa construído com madeira e em estacas bem altas. Assim, a moradia fica protegida das enchentes. Geralmente, esse tipo de moradia, palafita, é encontrada próximos a rios, em regiões que alagam. A oca também é um tipo de moradia. A oca é um tipo de moradia dos indígenas.
Ela é construída com palha e é muito resistente. Na oca podem morar várias famílias, na mesma oca. Vamos continuar. Acompanhe aí na sua tela. É importante lembrar que muitas pessoas no mundo não têm um lar. A moradia é um direito fundamental de todos, mas nem sempre esse direito é garantido. Assim como educação, que é um direito para todos, moradia também. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ter uma habitação é direito de todos e está previsto na Constituição. A Constituição é uma lei que garante que todos devem ter direito à moradia, mas nem sempre é possível esse direito ser garantido. Existem muitas pessoas que moram nas ruas, não têm moradia própria. Então, essas pessoas se abrigam embaixo de uma ponte, se abrigam em ruas mais desertas, na frente de um comércio que está desocupado. Durante o dia, essas pessoas não têm para onde ir, então elas ficam andando pela cidade. Quando chega a noite, elas procuram um lugar bem tranquilo para se acomodar e descansar. Vamos continuar, acompanhe aí na sua tela. Casa de alvenaria. Vamos conhecer a característica desta casa. As casas de alvenarias são as construídas com tijolos, cimento e outros. Para construir uma casa de alvenaria, além de tijolos, cimento, também é preciso de areia, é preciso de argamassa, é preciso de, se for colocar ali algum tijolo diferente, um tijolo de vidro. Podem ser acrescentados itens diferenciados. Por exemplo, vidro, pedras, concretos e cerâmica. Cada pessoa vai construir a sua casa de acordo com a sua necessidade e de acordo com as suas condições financeiras também. Uma casa também pode ser construída com um andar ou mais andares. Uma casa pode ter 2, 3 andares. E na mesma casa também podem morar várias famílias. Ou pode morar apenas uma família ou uma única pessoa. Casas de madeira. Existem diversos tipos de madeiras que podem ser utilizadas para a construção de casas. E algumas têm as seguintes características: maciças, ou seja, são duras, bem resistentes, e amargas. Amarga significa anti-cupins e outras pragas. Madeira amarga significa que ela também, além de resistente, ela também não pode ser atingida pelo cupim, que estraga a madeira, ou outros insetos. Vamos conhecer as casas mistas. As casas mistas são aquelas que unem uma construção com partes em alvenaria e outras partes em madeira. Vamos observar essas casas que tem aí na sua telinha. Observe bem a construção delas. Uma parte das casas foi construída em alvenaria, com tijolos, e a outra parte com madeira. Essa é a característica das casas mistas. Ocas. As ocas são as habitações indígenas. Normalmente, é uma moradia coletiva, ou seja, várias famílias moram na mesma oca. Sua construção é feita de galhos, tronco de árvores, palhas e folhas. São bastante resistentes, podendo durar muitos anos. As ocas não têm janelas, apenas uma porta, que além de permitir a entrada dos indígenas, possibilitam a circulação de ar, diferente de outros tipos de moradia, que tem janelas, muitas janelas. A oca tem apenas uma porta. Prédio. Prédio também é um tipo de moradia.
Esse tipo de moradia é construída com bastante ferro e possui elevadores, para facilitar a subida e a descida dos moradores. Se o prédio for bem alto, tiver muitos andares. Cada prédio tem vários andares e em cada andar tem vários apartamentos. E em cada apartamento mora uma família. Em cada prédio há um número certo de apartamentos. O prédio pode ser grande, com bastante apartamentos, ou pode ser um prédio pequeno, com apenas 3 andares e poucos apartamentos. Os prédios são moradias multifamiliares, ou seja, muitas famílias podem morar no prédio. Claro que cada família vai morar no seu apartamento. São construções que envolvem diversos profissionais, como arquitetos, engenheiros civis, eletricista, entre outros. É importante lembrar também que esses profissionais são muito importantes também para a construção de outros tipos de moradias. Condomínios. Os condomínios são espaços compostos por moradias em local frequentado apenas pelos proprietários e moradores e visitantes autorizados. O condomínio pode ser um prédio, ou pode ser várias casas num bairro. Para ser um condomínio, significa que ele é cercado, tem um muro bem grande ali. E só pode entrar no condomínio os próprios moradores, ou pessoas autorizadas, ou convidados. As palafitas. As palafitas são habitações construídas em áreas alagadas, onde há rios. Sua construção é feita a fim de evitar que a moradia seja arrastada pela correnteza dos rios. A palafita é um tipo de construção feita em formato de madeira ou estacas, geralmente em regiões que alagam. A palafita, ela é feita de estacas, ou seja, essas casas são construídas bem alto, para quando vinha enchente, as moradias não serem atingidas. Observe a imagem. Observem essas casas de palafita. Elas são bem bonitas, não são? Tem várias cores, são pintadas. A moradia é um lugar muito importante. É o nosso lar, como eu já falei antes para vocês. Devemos cuidar muito bem. E esse tipo de casa, apesar de ser bem alta, é bem bonita. Vamos conhecer agora um tipo de casa chamada pau a pique. É um tipo de moradia basicamente formada por paredes de barro e alguns galhos de árvores. O telhado pode ser feito de palha, folhas e até mesmo de telha de barro. Geralmente, as casas de pau a pique estão próximas de sítios ou chácaras, em lugares bem afastados da cidade. Vamos conhecer agora os barracos. O barraco também é um tipo de moradia. Em alguns casos, são produzidos com lataria, papelão e até mesmo isopor. Bastante simples, são moradias construídas por pessoas de baixa renda. O barraco, ele é bem simples. Nas favelas são os locais onde existem mais barracos, ou seja, lá tem várias casas igual a estas, chamada de barraco. Eles podem utilizar lona, geralmente utilizam lona para cercar a sua moradia, para fazer o seu barraco. Vamos conhecer agora a moradia, outro tipo de moradia, o iglu. Os iglus são habitações construídas em locais que apresentam baixas temperaturas, encontradas nas regiões polares. Os iglus são construídos com blocos de neve e possuem o formato de cúpula, igual vocês estão vendo aí nessa imagem.
podem ser pequenos e abrigar apenas algumas pessoas, como podem também ser grandes estruturas, capazes de abrigar várias pessoas. O iglu, apesar de ser construído com neve, ele é possível manter a temperatura bem quentinha lá dentro. O castelo é a moradia de reis, rainhas, para as majestades e, às vezes, para as pessoas comuns. Vamos conhecer casas diferentes espalhadas pelo mundo. Acompanhe aí na sua tela. Observe essa imagem, a casa de cabeça para baixo. Olha que interessante como é a construção dessa moradia. Ela foi construída de cabeça para baixo. E será que lá dentro também é tudo de cabeça para baixo? Não, lá dentro não. Lá dentro é tudo normal, no seu sentido original. Observe essa outra imagem. Outro tipo de moradia. Ela foi construída com formato de bota. Veja que é uma bota, foi construída com bastante pedras e tem ali uma parte construída de tijolo. Foi rebocada, né? E ali formou-se a bota e é um tipo de moradia. Esse tipo de moradia é bem curioso, não é mesmo? Então, crianças, a nossa aula de hoje acabou. Para você acompanhar essa aula ou outras aulas, acompanhe a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a próxima aula!